Jamil Chad, todas as tardes entre nós aqui na Band News FM. Hoje, Jamil, para falar a respeito de uma nota contundente da ONU que critica a violência no Brasil, sobretudo na região da Amazônia, e especificamente a respeito desse caso, cobra uma investigação imparcial e reforço também da FUNAI, de fundamental importância de acordo com a ONU, né, Jamil? Boa tarde para você. Fábio, boa tarde a todos. Olha, é a terceira comunicação da ONU em menos de uma semana criticando o Brasil. Tenho que te dizer, Fábio, eu estou aqui há 22 anos, não me lembro de nenhum episódio que você tem em menos de uma semana três comunicados tão fortes em relação ao Brasil. Primeiro, na sexta-feira passada, com a ONU criticando as buscas extremamente lentas, foi a palavra, o termo utilizado, extremamente lento. Aí, na segunda-feira, Michelle Bachelet, a alta comissária de direitos humanos da ONU, também criticando justamente a violência contra ambientalistas, jornalistas e indígenas e soando o alerta em relação à democracia brasileira, dizendo que gostaria de ver uma eleição sem interferências, com a separação de poderes. A gente deu essa matéria aqui, né, Fábio, inclusive. Sim. E agora, quinta-feira, mais uma nota, e dessa vez cobrando, como você falou, investigações imparciais, independentes e minuciosas em relação aos crimes contra Dom Phillips e Bruno Pereira, mas também dando basicamente um alerta de que isso não é um caso isolado, que não estamos falando de duas pessoas apenas, estamos falando de um problema estrutural no Brasil e principalmente na Amazônia. E aí a ONU pedindo justamente proteção, mas o reforço da FUNAI e do IBAMA, deixando muito claro que esse é um caminho, que não há outro caminho. Você pode até investigar e punir os responsáveis por esse caso, mas se você não tiver uma transformação justamente na dimensão política, você obviamente não tem nenhuma resposta. O curioso, Fábio, é que não foi apenas a ONU que emitiu um comunicado. Hoje eu falei, inclusive, no Parlamento Europeu e exatamente no mesmo sentido. Ana Cavazzini, que é uma deputada alemã, ela, na verdade, é presidente de algumas das principais comissões do Parlamento Europeu, ela dizia de uma forma muito clara que as investigações precisam acontecer de forma independente, que o governo atual ou qualquer governo no futuro vai ter de lidar com essa questão da violência contra defensores de direitos humanos. Então, a pressão internacional, Fábio, já aumenta, já existe. De fato, o assunto, eu não diria nos jornais internacionais. Isso, no fundo, quando aparece nos jornais internacionais, claro, tem um impacto, a gente comenta, circula na opinião pública estrangeira, mas não é dali que vem a pressão. A pressão vem quando ela chega, por exemplo, nos órgãos políticos, quando você tem aí um ataque deliberado, basicamente, contra as reações do governo brasileiro. E é isso que está acontecendo agora. O governo brasileiro está sendo colocado sob pressão, não pela imprensa internacional, e sim pelas instituições internacionais. E isso tem uma grande diferença. E é grave, né, Jamil? Porque esse caso específico do Bruno Pereira e do Dom Phillips, ele só escancara o abandono completo de uma região. E o mundo está de olho nisso, né? É um abandono completo de uma região que está entregue ao narcotráfico, está entregue à pesca ilegal, a madeireiros e garimpeiros que atuam fora da lei, a grileiros de terra. É praticamente um estado paralelo. E o mundo certamente está de olho nisso também, né? Essa história só escancara, só evidencia tudo isso. Exatamente. E, de fato, Fábio, é curioso, porque eu cobri em 2019 o Sínodo da Amazônia, isso, claro, no Vaticano. E o documento original do Sínodo, que falava sobre a questão religiosa na região da floresta, começava justamente com esse termo, que a floresta sangra, que você tem corrupção, violência, basicamente dominando a floresta. Ou seja, não é novo isso. Não dá para dizer que a gente descobriu essa semana que o crime organizado atua de forma muito fácil dentro da floresta. E claro, quando você tem um presidente que insiste em falar na palavra soberania, a gente se pergunta, eu pelo menos me pergunto, Fábio, de quem? Pois O é. que é que ele quer dizer exatamente com essa palavra? Por que o medo tão grande de algum monitoramento internacional? Do que é que a gente tem medo?
quando a gente não quer que a ONU, perdão, vamos só entender, fomos nós que demos o mandato para a ONU para lidar com direitos humanos. Não é uma organização que de repente apareceu, nasceu de uma árvore e veio lá interferir nos assuntos domésticos brasileiros. O Brasil ratifica, tem todos os tratados ratificados que falam justamente desse assunto. Então, é curioso, porque, por exemplo, vou te dar para mostrar a incoerência. Quando existem violações de direitos humanos na Venezuela, e elas existem, o Brasil é o primeiro que aparece na ONU, no Conselho de Direitos Humanos, pedindo, opa, senhora ONU, quero que cobre a Venezuela pelas violações de direitos humanos que acontecem lá. E aí não tem interferência? Só para entender. Ali não tem interferência da ONU. Tem quando fala da nossa situação. Então a gente precisa escolher. Não tem problema nenhum não querer um diálogo com a ONU. Mas aí não pode querer com ninguém. Né? Aí não adianta falar, olha, não quero que olhem para as violações do meu país, mas eu quero que olhem as violações do meu vizinho, literalmente o meu vizinho. Aí não dá. Aí é incoerência total. Jamil, um minutinho só, não está na nossa pauta, mas eu achei curioso porque eu citei a nossa conversa da semana passada 2 vezes nessa semana a respeito daquela lista da OCDE para que o Brasil pudesse fazer parte do grupo, né? Então você, semana passada, contou para a gente que a OCDE tem ali uma lista com regras a serem seguidas pelos países que gostariam de fazer parte do grupo. E um tópico diz respeito à tripartição de poderes, né? A gente até brincou com isso naquela oportunidade. Na mesma semana, tem um projeto de lei na Câmara Federal aqui no Brasil, uma PEC, que transformaria o Congresso Nacional basicamente num revisor do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é um tiro na tripartição dos poderes, né, o Jamil? Parece que desse jeito não vai ter como entrar para a OCDE, né? Não, eu fico imaginando quem é que bolou isso, né? Ou quem bolou não conversou com, por exemplo, com o pessoal que vai lá para a OCDE. O Brasil tem uma delegação na OCDE, né? Inclusive o embaixador é uma pessoa extremamente competente, Carlos Márcio Cozendê, um embaixador extremamente competente. Então é só falar com o próprio Itamaraty. O Itamaraty está dentro da OCDE, acompanhando diariamente o que acontece. Então, a gente precisa escolher, Fábio, sabe? Tem uma quantidade de incoerências tão grande que a gente precisa... Bom, então tá, nós queremos fazer parte do clube ou queremos fazer uma reforma que, obviamente, vai minar essa separação de poderes. Nós queremos fazer parte do clube ou queremos a Amazônia controlada por o crime organizado, com a autorização, ou pelo menos com as vistas grossas de algumas autoridades. O que é que nós queremos? Essa pergunta a gente precisa fazer. Caso contrário, a gente vai ficar dando volta aqui e esses exemplos de incoerência a gente pode fazer um programa inteiro, se você quiser. Certamente. Qualquer dia a gente faz. É isso aí, vamos marcar. Jamil Chad, todas as tardes com a gente, entre nós na Band News FM. Valeu, Jamil. Boa tarde para você, bom trabalho. Você também, bom feriado a todos. Valeu. 4 horas.